Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e vamos de filme do Maluco do Pedaço? Vamos! Eu assisti King Richard, Criando Campeãs, produção de drama biográfico com o nosso queridão de Hollywood, Will Smith. E o buzz do filme tá todo em torno dele, com a crítica elogiando muito a performance do cara e quase entregando o Oscar na mão dele. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que ele leva, apesar de eu não ter curtido tanto assim a performance dele. Bom, como é de praxe neste canal, falarei um pouquinho sobre este filme aqui, lembrando que eu darei a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? E sobre a sinopse, no filme nós acompanhamos os primeiros anos das tenistas Venus e Serena Williams, sendo treinadas pelo seu pai, o Sr. Richard. O filme mostra como ele batalhou para as meninas serem notadas num esporte que é muito elitista, até elas conseguirem o seu primeiro contrato, apesar de algumas decisões dele serem meio controversas e não terem agradado muitas pessoas desse esporte. Agora, uma coisa eu tenho que dizer, esse cara foi um excelente marqueteiro. Parei por aqui, então vamos à minha opinião sobre o filme. Vou ser direto, eu não gostei. E não gostei por vários motivos, mas o principal deles é porque King Richard parece muito ser apenas um filme do Will Smith. E não uma produção sobre o pai de duas grandes tenistas que, ao que parece, tinha um passado meio nebuloso. A narrativa só foca nos pontos que fazem do Richard um pai dedicado, determinado e incrível. São poucas as cenas que trazem pontos não tão bondosos dele. Na verdade, eu acho que só duas cenas mostram isso. E uma delas traz à tona o fato do Richard ter abandonado a ex-esposa, com a qual ele também teve 5 filhos. Segundo uma entrevista de uma filha desse casamento, ele saiu de casa dizendo pra ela que ia comprar uma bicicleta e nunca mais voltou. Porém, essa não é a história do Sr. Williams contada aqui. O roteiro da produção foca apenas em romantizar este pai dedicado e não se aprofundar muito nas coisas meio darks da vida dele. Afinal, esse é um filme com Will Smith, o cara mais legal de Hollywood, né? Além disso, ao focar apenas na história do patriarca, o filme acaba perdendo algumas histórias paralelas bem interessantes. Como, por exemplo, como seria para as irmãs da Venus e da Serena serem colocadas de lado pela família em prol desse sonho do pai para as duas. Ou o fato da mãe das meninas ter uma participação super grande na construção da carreira delas e ser a principal força contra as atitudes do Sr. Richard. Ou até mesmo questões levantadas pelo próprio roteiro, como o tênis ser um esporte mais elitista e praticado basicamente por pessoas brancas, coisa que eles não se aprofundam muito na história. Se perde até mesmo algumas coisas relacionadas à interação entre as duas irmãs, que conquistaram basicamente as mesmas coisas, só que em tempos diferentes. Para mim, o filme deveria se chamar Os Williams e contar a história de toda aquela família, porque aparentemente todos participaram da construção dessas carreiras de alguma forma. Porém, vale lembrar aqui que as irmãs Williams são produtoras do filme, ou seja, elas tinham algum tipo de controle criativo ali. Então, essa deve ter sido a história que elas quiseram contar. De qualquer forma, isso não minimiza os outros problemas que a produção tem. E um deles é a duração do filme. Com quase 2 horas e meia, o filme se arrasta, parecendo mais uma picolagem de fatos da vida da família do que uma história em si. São poucos os momentos em que ele ganha algum ritmo ou até mesmo emoção. E o mais engraçado é que isso acontece justamente quando as duas jovens tenistas estão em ação. E o melhor exemplo disso é a sequência final, que ali foi aonde meu coração ficou apertado e quase saiu pela boca. E o mais engraçado ainda é que nessas cenas nós conseguimos perceber que não adiantaria nada o Sr. Richard fazer todo o esforço que fez se a Serena e a Venus não fossem os talentos que são. Falando em talentos, apesar de toda a crítica especializada estar elogiando muito a performance do Will Smith, eu não consegui comprar. Eu achei que o ator não conseguiu ir muito além de uma simples caracterização, quase uma imitação de uma outra pessoa. Durante todo o filme eu fiquei com essa impressão, de que o Will estava imitando outra pessoa, no caso, o Sr. Williams, porque o filme é sobre ele. Porém, não foi só isso. Na questão dramática, o ator não vai muito além do que ele já fez antes, e até melhor, em filmes como 7 Vidas e A Procura da Felicidade. Eu realmente tive um problema com a atuação dele, porque durante todo o filme eu só enxergava o Will Smith, e não o personagem que ele estava fazendo. E sinceramente, o ator ainda perdia muito do seu brilho em cena quando estava contracenando com qualquer outro coadjuvante. A atriz que faz a mãe das tenistas rouba toda a atenção para ela
nas cenas em que aparece, entregando muito, apesar de ter pouquíssimas falas. Além disso, as atrizes mirins que fazem as tenistas na infância e na adolescência são muito carismáticas e sustentam muito bem o peso e a responsabilidade de quem estão interpretando. O problema é que a câmera foca o tempo todo no Will Smith e a gente acaba perdendo essas coisas mais interessantes que estão acontecendo ao redor dele. E para finalizar esse vídeo, a direção me pareceu pouco inspirada. O diretor segue milimetricamente o conceito de filme para o Oscar, sem trazer nada de muito diferente ou alguma coisa que marque o seu estilo pessoal, dando ainda mais a impressão de que esse filme é apenas mais uma tentativa do ator principal levar finalmente uma estatueta dourada, coisa que ele já merecia por filmes anteriores que fez, mas eu acho que não é o caso aqui. Por esses motivos, King Richard leva apenas 2 alienzinhos. É um filme um pouco cansativo de se acompanhar e eu particularmente não gostei de se colocar na sombra de uma única pessoa o talento de 2 grandes esportistas. A sensação que eu tive no final do filme foi: Sr. Williams, o senhor não fez mais do que a sua obrigação. Tinha mesmo era que correr atrás de um bom futuro para suas filhas. Porém, a produção desperta ainda mais o nosso interesse e admiração pelas tenistas, porque mostra que elas sempre entenderam a responsabilidade que tinham, e isso sim é inspirador. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, já assistiu o filme? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje, se você curtiu, dá um joinha, se você não é inscrito neste canal, se inscreva, eu vou indo lá. Tchau!